Consegui, Alan. Abri lá. Olha lá, por favor. Pessoal, Gilca tá preparando aí, daqui a pouco ela entra, viu, gente? Estamos aguardando aqui ela, tá certo? Pessoal, a gente teve um probleminha técnico aqui na conexão, mas daqui a pouquinho o Gilca tá entrando, tá certo? Vamos aguardar aí um pouquinho. Por favor, tá certo? Obrigado aí pela presença de vocês. Boa tarde, Fátima, boa tarde, Zéza, tudo bem? Tudo bem com vocês, né? Daqui a pouco a gente começa. Olá, tudo bem? Chegando mais gente aí, pessoal. Daqui a pouquinho a gente começa, viu? Só mais um instantinho. Boa tarde, boa tarde. Daniela entrou aí também. Pessoal, Gilca está entrando, viu? A gente teve um probleminha técnico aqui, mas daqui a pouco a gente está entrando, viu? Boa tarde para todos vocês. Oi, Gilca. Conseguiu aí também, não foi no Facebook? Conseguimos. Tá certo. Deu um problema no computador, peço Nossa. desculpa aí, mas graças a Deus que eu consegui, não foi nem resolver o computador, eu consegui uma outra maneira, Certo. por outro celular. E aí Pronto. deu certo. Mas vamos então, Mas aí o Instagram. vamos pro Instagram que tá ao vivo lá e o tempo tá correndo lá. Certo, ok. Vamos Vamos lá. para lá, tá certo? Eu não recebi ainda. Não, no Insta você tem que entrar lá no ao vivo primeiro, né? Certo. Deixa eu botar, vou botando ao vivo aqui também no Facebook, tá certo? Pronto. Ok. Entrou aqui Tarcísio também. Ok, boa tarde, Tarcísio. Aqui. Pronto. Vamos entrar aqui, né?
Cadê você? Conseguiu entrar aí? Tô tentando. Tá aparecendo o ao vivo do Insta? Tá aparecendo você. Certo, aí vai aparecer você daqui a pouco aqui. Você. Deixa eu ver aqui, viu? Boa. Não está aparecendo você aqui ainda na nossa telinha. Você está me vendo falando aqui? Fátima está dizendo que o som está baixo. Deixa eu aumentar. Tô vendo você. O meu, o dele. Não, no Instagram. No seu. Certo. No seu celular. No Instagram. Isso, no seu celular. O dele está aqui no Facebook, né? Você tem que ir para o seu agora. Fátima, melhorou um pouquinho o som. Acho que eu estava falando baixo também. Sim, Fátima, a gente está tentando no Facebook, te vendo, tá? Alan, lá no... Sim. Ok. Eu tô te vendo lá no Instagram, mas não sei como é que faz aí. Você foi na Foi bolinha, o teste de ontem. na bolinha do ao vivo, no Instagram. O círculozinho que fica lá em cima. Certo? Agora. Pronto. Aí você vai aparecer aqui, então. Vamos ver. Ainda? Ah, pronto, apareceu. Aí vou mandar o convite. Agora apareceu. Certo? Perfeito. Agora, Tá certo? Alan. Certo. Então vou fazer o seguinte, desligar o alto-falante baixo o celular do seu marido, né? Certo, certo. Baixa o celular do seu marido. Pronto. Pronto. Agora tá. Todos estão ouvindo bem, Baixei gente? completamente. Certo. Aí a gente vai ficar conversando pelo seu celular agora, certo? Certo. Pronto, então vamos dar início. Pessoal, boa tarde a todos, tá certo? É um prazer recebê-los aqui. Estamos na nossa comemoração, são 4 anos de trabalho do Lar Espírita Maria Dolores, e temos o prazer, né, de receber a nossa amiga, nossa irmã querida, né, a amiga da nossa casa, que tem nos ajudado bastante, tanto quando pode, no presencial ela ajuda, e no virtual tem nos ajudado bastante também. Certo? Então é um prazer recebê-la, e ela vai trazer um tema muito interessante hoje, que é relacionado à família, essas dificuldades, né, em tempo de pandemia. Ela vai tratar desse tema, é muito útil para todos nós e oportuno. Então, a gente queria dar as boas-vindas à nossa amiga Gilca, a todos aqui presentes. Vamos fazer uma prece rápida e já vamos passar a palavra para ela. Né? Então, tá. Senhor Jesus, querido amigo, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para servirmos e aprendermos sempre um pouco mais os teus ensinamentos. Nos abençoa, Senhor, e protege todos os que estão sofrendo nessa fase de pandemia. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Graças a Deus. Então, Gilca, a palavra está com você, viu? Fique à vontade, é um prazer receber. Prazer enorme, Alan. Um abraço aí a todos que fazem a instituição Maria Dolores. Que Deus ilumine, ampare a todos. É um prazer muito grande, uma alegria estar aqui com vocês. Cumprimentar a todos que estão aí no Facebook, no Instagram e também no outro link, né? Porque a gente sabe que vocês também mandam para as pessoas que não têm redes sociais. E Chico, tratar só um minutinho, desculpa. Pois não. O seu Facebook no celular está sem o microfone, né? Aí não está saindo o seu som. Vê se consegue habilitar. Baixar o volume, mas habilitar o microfone. Ah, sim, tá certo. Peraí. Agora, peraí. Pronto. Então eu tenho que diminuir o som aqui. Desculpa, gente, mas eu vou ter que desconectar um pouquinho, porque aí eu confundi. Eu não estou com as minhas universitárias hoje aqui para me ajudar, que são minhas filhas. Mas aí eu consegui. Pronto. Eu liguei o microfone e desloguei para não dar uma microfonia. É isso? Perfeito. Fica à vontade. É isso, né? A tecnologia, de uma certa forma, aproxima tantas pessoas com tanta distância, né? Propicia isso,
dá a possibilidade de tantas e tantas pessoas, e a gente sente, eu até comentava com o Alan sobre isso, né? Que apesar da distância, em muitos e muitos momentos, em algumas palestras, a gente se emociona porque a gente sente a vibração positiva das pessoas. Então, para a gente é uma alegria sempre. Claro que a presença é muito importante e a gente sente falta, assim, né? De estar junto das pessoas presencialmente. E tratar de um assunto, agora em época de pandemia, que é o relacionamento familiar, que é um tema que a gente tem que estar sempre recorrendo, voltando. Cumprimento a todos que estão aí. Eu não vou correr o risco de falar o nome de todo mundo, porque às vezes a gente vê algumas pessoas e outras a gente não vê. Mas um abraço, se sintam todas e todos abraçados, uma satisfação muito grande. Falar nesse tema de família é um tema que a gente tem que estar sempre voltando a ele, né? É um tema que eu já falei algumas vezes, mas eu tenho muita satisfação em falar, até porque em tempos de pandemia a gente necessariamente está tendo uma proximidade, né? Então a gente vê que o evento que aconteceu mais fortemente o ano passado e continua esse ano de 2020, a gente teve um evento que entrou para a história, que atingiu sobremaneira a organização social global, então afetou todas as questões políticas, sociais, econômicas, sanitárias, e com destaque para as questões familiares. Então, as questões familiares, o relacionamento familiar foi amplamente destacado, atingido, digamos, em cheio, até porque o fundamental é o isolamento social. E o isolamento social, até porque o isolamento social ele visa barrar a propagação do vírus Covid-19. Então, agora precisamos nos adaptar com a aproximação imposta pelo isolamento social. Mas aí a gente para pensar, será que antes da pandemia a família já estava sofrendo algumas dificuldades, algum adoecimento, alguns desequilíbrios, algumas dificuldades? Raul Teixeira, no livro Desafios da Vida Familiar, um livro psicografado por Raul, editado pelo Espírito Camilo, ele já dizia que, felizmente, não se pode afirmar o fim da instituição familiar, apesar dos graves saculejos que tem sofrido ao longo dos anos. A própria Joana de Ângeles, nas suas obras, né, o espírito tão iluminado, Joana de Ângeles, que é o espírito guia de Divaldo, e que traz a série psicológica Joana de Ângeles, ela já diz que os repertórios da vida em família demonstram a desapropriação de valores que promovem o crescimento e dão sentido à existência da vida. Veja como ela diz, uma desapropriação desses valores essenciais. Então, submetidos às condições de pandemia, nós nos obrigamos ao recolhimento, a repensar. E vamos observar que quando a gente tem esse repensar da família, e a gente vê que havia dificuldades anteriormente, a gente percebe que havia um individualismo, dimensões do individualismo que foi construído e precisa de um trabalho árduo para que a gente possa combater esse individualismo. O individualismo que é aquela característica doentia de não estar ancorada naquela impossibilidade, incapacidade, né, de aprender com os outros, de ter solidariedade com o outro, né, aquela carência de solidariedade, atender primeiro, segundo e terceiro aos interesses próprios. Então, veja que agora, nessa época de pandemia, as pessoas estão se voltando mais a essa solidariedade. Então, Joana de Ângeles tem 2 livros que fazem parte do comentário da sua série psicológica, que são livros importantíssimos, que é Refletindo a Alma, e outro livro também dela, muito importante, é Espelho da Alma. São livros que trazem exatamente reflexões sobre essa questão do momento que a gente está vivendo agora. O momento da sociedade, depois da modernidade, né? Agora chamada de sociedade pós-moderna, pós-industrial, a gente tem uma característica de falta de identidade. Deixa eu só ajeitar aqui, que ficou um pouquinho troncho. Falta de identidade, niilismo, individualismo, a valorização muito extrema
da questão da imagem. A gente vê isso muito nas redes sociais. Chegamos a isso por conta de um materialismo utilitarista, né? Que é aquela necessidade de possuir, de dominar e de gozar por um tempo. Né? Gozar por pouco tempo, porque daqui a pouco surgem novas necessidades. Então, nessa sociedade pós-moderna, sociedade pós-industrial, que a gente tem a partir da década de 50, houve toda uma alteração na família. Né? A gente teve a emancipação da mulher, que foi algo muito importante, foi um passo muito importante. Lógico que as conquistas das mulheres, a gente está num mês aí muito importante, né? Que a gente fala muito dessa emancipação da mulher. Então, a mulher alcançou um espaço lá depois da década de 50, década de 60, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Tiveram já alguns movimentos antes disso, mas reforçou-se muito essa emancipação da mulher quando ela foi para o mercado de trabalho. Mas aí também houve um desencontro e está havendo um realinhamento nessa disputa pelo poder. O poder foi realinhado na relação entre homem e mulher, que a gente vai falar um pouco mais. Mas nessa sociedade pós-moderna, a gente tem uma criação artificial de desejos, com essa sociedade consumista. Então, a família foi muito impactada por isso. Então, os bens de consumo existem, cria-se necessidade que parece ser uma necessidade real, mas logo em seguida implica novas necessidades. Então, as pessoas nunca estão satisfeitas. Então, os estímulos e atrativos nos levam a TV, computador, celular, shopping, aeroporto, entretenimento, a busca desenfreada pelo prazer, a qualquer custo. Então, ele usa até uma expressão nesses livros de Joana de Ângeles, que é o que ela diz de o que era impermanente, que é aqueles valores essenciais, roubou o lugar dos valores permanentes. Então, o impermanente, o que está sempre descartável, as necessidades muito grandes de mudança, de adquirir cada vez um bem mais novo para impressionar, uma vontade muito grande também da imagem aparecer. Então, e aí ela fala muito dessa incapacidade de parar e muito menos de ficar parado. E a gente pode observar isso na nossa sociedade, essa sociedade pós-moderna, pós-industrial. Todos se sentem na obrigação de se divertir, curtir o máximo, trabalhar muito para ter prestígio social. E muitas vezes a família fica muito relegada a essa convivência, ela deixou de acontecer. Então, uma relação muito individualista e potencialmente destrutiva. E aí vem os comportamentos compulsivos e destrutivos. Obesidade, muita ansiedade. Nós vivemos a era da ansiedade. Augusto Cury fala muito isso, né? Desse pensamento acelerado, dessa ansiedade. Tanto, nesse livro, Refletindo a Alma, lá no capítulo 3, mostra exatamente, quem quiser se interessar mais sobre esse assunto, a crise da modernidade, esse livro fala exatamente das consequências de toda essa postura que, logicamente, atingiu em cheio as famílias. Ora, se a família é a célula da sociedade e tudo que acontece na família repercute diretamente na sociedade, ela é a célula máter da sociedade. Então, o que aconteceu nessa situação que a gente se encontra a partir da década de 50? Uma fragmentação, uma depressão. A gente sabe que o índice de depressão é muito grande, perda de energia, violência. Então, nós ficamos atropelados pela correria da vida. E qualquer um adoece com isso. Principalmente se não tivermos sustentação espiritual. Que, aliás, não dá tempo para isso. Para muitas pessoas não dá tempo para isso, né? Às vezes dá tempo para cumprir uma tabela de frequentar, para algumas pessoas que dizem assim, não, mas eu conheço fulano que tem... Mas às vezes a gente não está conectado com essa nossa essência espiritual. Então, é bem interessante, gente, que eu vou dizer aqui a vocês que esses livros foram escritos em 2011, a gente está em 2021. Sabe que ela já dizia nessa época que não há tempo para o encontro verdadeiro, para o entendimento, para a paz. Veja o que ela diz, que não há tempo para o encontro verdadeiro, para o entendimento e para a paz. Então,
esse encontro verdadeiro, esse entendimento, a gente vê que essa possibilidade de isolamento, onde a gente vai se encontrar, claro que a gente sabe das dificuldades que são muitas, e a gente precisa entender que a família agora precisa ficar unida, uma relação de amor para combater essas dificuldades. Então, tanto que ela diz assim, há uma conspiração renovadora agora, ela não disse nesse tempo, porque o livro não foi escrito para agora, mas já, logicamente, havendo uma repercussão do que iria acontecer. Estamos entrando numa fase que se chama o homem psi. Então, o homem entrando, né, aquele encontro interno, a consciência da realidade espiritual e dos valores que busca desenvolver. Então, nós estamos forçados agora estamos limitados pelas paredes do lar. Será que isso é um castigo? É uma avisa? É uma ameaça? Porque algumas pessoas dizem, não, é castigo de Deus. Na verdade, é uma consequência natural da aplicação da lei de causa e efeito, da lei do progresso e também de outras leis afins. Então, a convivência nos revela um para o outro. A gente vai fazer esse encontro. Então, uma pausa para reflexão pode contribuir de maneira eficaz para a equação dos graves problemas que estamos vivenciando. Tudo nos move para fora e perdemos o endereço da nossa casa interior. Então, o primeiro passo, gente, é a gente se ver. Porque a gente não consegue mudar o outro. A gente tem muito uma ânsia no relacionamento familiar em apontar para o outro. Ah, mas eu não aguento mais porque fulano é assim, né? É o irmão, é o pai, a mãe, é a esposa, é o esposo. Se é um relacionamento afetivo ainda de namoro, é o namorado, enfim. É preciso que a gente entenda, quando a Joana de Anjos dizia, né, que nessa correria, vivemos a era, eu achei bem interessante essa expressão, vivemos a era do vazio existencial. É a vida não vivida. Você existe, mas você não vive. Aí ela traz uma expressão de Hollis que diz assim, quem não separa e examina os detritos da vida cotidiana está vivendo de forma inconsciente. Então, essa vida muito automática nossa faz com que a gente não pense. E a proposta de agora é fazer com que, em primeiro lugar, tem que partir de nós. Tem um capítulo bem interessante no livro Refletir na Alma, que é um desses livros que eu comentei aqui, a terceira parte, que é o olhar para si. Na terceira parte do livro Refletir na Alma, de psicografia de Divaldo, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. E a proposta desse contato, esse olhar para si, é um contato mental com Deus, porque aí é muito importante a religiosidade, eu não vou dizer aí que é uma religião, mas é uma religiosidade, desse encontro com Deus, buscar a unidade com o Pai, porque aí você vai ter as forças espirituais alimentadas. Você vai buscar o melhor. E é lógico que dentro disso está o alto amor também. Você não adianta só se culpar. Você vai parar e refletir. Em que momento agora na pandemia a gente parou para refletir sobre nós mesmos? E aí utilizar... Saiu um pouco, né? Diária, voltou. A oração, a meditação. Por isso que hoje em dia se falam tanto em todos os componentes, né, da psicologia, da meditação. O que temos aprendido sobre nós mesmos com a intensificação da convivência com a família? Então, esses espaços que a gente fala de contato mental com Deus, a oração e a meditação vai propiciar esse contato. Então, por isso que se fala muito do deserto. Vocês já observaram que o deserto é algo que tem muitas passagens na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, que fala do deserto, que é o lugar da falta. Ali não tem construções humanas, é o lugar que falta, mas é o lugar onde a gente pode se achar, se encontrar e se conectar com o sagrado. Então, está muito forte um contexto espiritual disso no livro Êxodo, né? Porque mostra ali os hebreus passando por todo um período de deserto, onde você vai se encontrar. Jesus fala do deserto, Buda passou por deserto. Então, vários guias, lógico, Jesus é o guia mais importante, e não porque ele se sinta superior, mas por ele ser o governador espiritual, o espírito mais evoluído que pisou na Terra, ele tem o cabedal, além do que ele falou, mas o que ele viveu, o que ele exemplificou. E ele mostra uma passagem ali de deserto para mostrar que é importante a gente se autoavaliar. Em várias passagens bíblicas tem isso, é importante desse encontro
consigo mesmo. É um poderoso antídoto para a gente parar de inflamar o nosso ego. Porque eu falei do individualismo, leva muito a nós pensarmos de uma maneira egoística. Por isso que na pergunta 775 do Livro dos Espíritos fala que, né, quando a gente afrouxa os laços de família, aumenta o egoísmo, a recrudescência do egoísmo. Porque quando a gente afrouxa esse relacionamento, a gente olha apenas para nós, não olhando para refletir, para mudar, mas para satisfazer apenas os nossos desejos. Então esse é o grande risco. Então esse olhar, esse momento da pandemia, em primeiro lugar, olhar para nós mesmos, para que a gente possa reavaliar, nos planejar, meditar, orar. E aí eu preciso falar também, na família, a gente fala no relacionamento conjugal, porque o relacionamento conjugal seria os pilares da família, dois seres que se conjugam para esse encontro, o importante é, muitas pessoas buscam no relacionamento conjugal o paraíso perdido, né? Então, vou buscar alguém para ser feliz. Então, joga a responsabilidade da felicidade no outro. Então, você deve construir a sua felicidade, você deve estar com a felicidade construída em você, para você compartilhar a felicidade que você já tem. Porque evita muitas tensões, muitas pessoas no relacionamento querem evitar tensões desagradáveis. Porque só pensa no prazer, na sensação de desejo, usufruir sensações de conforto. É uma satisfação egóica de buscar no outro uma felicidade. Então, aquela pessoa tem que ser um herói. E um relacionamento exige luta, esforço, aprofundamento. Né? O relacionamento conjugal ficou... Eu vi muita gente comentar assim, olha, o relacionamento... Eu vi muita gente se separar agora na pandemia. Na realidade, o relacionamento já tinha problemas. Mas ele ficou péssimo porque revelou na solidão que temos muitos pontos a ajustar. O problema é você querer ajustar isso. Porque a gente vê, muita gente na pandemia fazendo uma redescoberta do afeto. Valorizando o tempo que tem com a família. Que muitas vezes não tinha tempo. Então, alguns estão descobrindo, fazendo uma redescoberta desse afeto. Por outro lado, há alguns que estão encontrando uma incompetência em transpor obstáculos. Porque o amor já estava pequeno e agora não se quer refletir para se reconstruir. Ainda bem que algumas pessoas, acho que vocês já até ouviram, algumas pessoas no relacionamento conjugal se separaram, refletiram e depois retomaram a relação. Porque talvez nesse afastamento repensaram a posição de um e do outro. Eu tenho que puxar um pouco para falar também dessa atividade da mulher, porque cada vez mais é preciso que a posição da mulher seja respeitada. Eu digo isso porque, gente, está tendo muita violência doméstica também, até porque muitos homens descontam aquilo que não encontram em si mesmo. Agora, recentemente, por coincidência, eu acumulei a central de inquéritos, né, onde a gente pega todos os crimes que acontecem aqui, particularmente aqui em Caruaru. Então, eu fiquei impressionada com a quantidade de violência doméstica. De todos os casos de crimes, praticamente metade de violência doméstica. Muitos também, em vez de haver um relacionamento para se discutir a relação, muito envolvimento com bebida alcoólica, nenhum diálogo. Então, o que a gente percebe é essa possibilidade de se encontrar. Então, essa busca de si mesmo no relacionamento, de exercer o diálogo, de olhar para o outro. Então, agora nesse momento, com relação a si mesmo, a gente vai vivendo sem expressar, né? Às vezes de uma forma desengonçada, de uma forma conflitiva, e às vezes até cruel, como acontece com a violência em si. Graças a Deus que acabou aquele mito que existia, né? De que em relação à mulher, né? Em relação de marido e mulher, ninguém mete a colher. As pessoas estão metendo a colher. Sim, porque os vizinhos denunciam, as pessoas, né, se metem mesmo para defender, né, já olhando para o outro. Então, a gente já vê alguns movimentos agora na pandemia com relação às relações familiares, com relação a esse individualismo, as pessoas começarem também a ter solidariedade, quantos movimentos solidários, e a gente poder se reencontrar
em cada lugar. Eu queria dar um momentinho, já que a gente está falando em família, a gente falar no relacionamento também de filhos, porque o relacionamento de filhos é algo que mexe muito, né, conosco. Né? Mesmo quem não tem filhos, a gente tem um sobrinho, um irmão, né? E lá na pergunta 385 do Livro dos Espíritos, de onde provém a mudança que se opera em certa idade? Né? Particularmente quando sai da infância. A gente está falando ali da adolescência, né? Para alguns aquela aborrecência. Então, é o espírito que retoma sua natureza, que se mostra como era. Então, por isso que é tão importante nessa fase da infância a gente rever, conversar, porque ali é onde está mais suscetível de você trabalhar aquela criança, de você trabalhar aquele espírito. Por isso que é tão importante que se faça isso. Porque durante esse tempo os instintos ainda estão dormitando, então fica mais flexível. Então, nesse momento de pandemia, quantos pais e mães podem ter a oportunidade de conversar com seus filhos? Quantos pais saíam para trabalhar de manhã, chegavam em casa e praticamente não viam os filhos? Às vezes chegava só na hora do almoço, mas muitas vezes ninguém nem conversa na hora do almoço, né? Porque todo mundo fica no celular. Os quartos viraram apartamentos, todo mundo com o seu dispositivo, às vezes conectado com um fone de ouvido, ouvindo música. Veja, gente, que há algum tempo atrás, até para você ouvir música, né, existiam aqueles sarais, as pessoas compartilhavam as músicas. Agora as pessoas querem ouvir música só sozinhos. Então, essa individualidade, esse individualismo, que é diferente de individualidade. A individualidade, sim, a gente deve respeitar. Que cada um deve ter aquele momento. É até bom que tenha um momento de silêncio, de reflexão, de você ter sua individualidade, ser respeitada. Até no relacionamento conjugal é importante, né, para que não haja aquela relação seja um compartilhamento, mas também respeitando o individual de cada um. Então, nessa oportunidade, tanto que Sócrates já falava disso, né, das ideias inatas. Então, a manifestação gradual dessas ideias de Sócrates, de Platão, que foi discípulo de Sócrates. Então, é preciso que a gente vá modificando a natureza para fazer progredir. Então, essa pandemia está dando a oportunidade dos pais retomar essa relação com os filhos. E fazer campainha para fazer o evangelho no lar, por que não? Né? O evangelho, a Bíblia, qual seja o seu livro, né? Mas é uma oportunidade, porque a gente sabe que agora é um momento a geração está mudando, a gente tinha uma forma de educar muito diferente do que a gente tinha antigamente, né? Onde hoje a gente dá muitas escolhas, houve um excesso. Antigamente os filhos eram muito tolhidos e com o passar do tempo a gente sente que houve também aquele pêndulo, né? Uma educação muito extrema e depois uma educação muito permissiva. Então, é preciso dar limite às nossas crianças. Limite, disciplina, mas diálogo também. Então, os pais poderem participar efetivamente da vida dos filhos. Então, a gente, por um lado, muitos pais sentem o sentimento de culpa, e para indenizar dessas ausências, que muitas vezes ele não tem tempo de estar com o filho toda hora, e para compensar pelo excesso de trabalho, ele muitas vezes compra um celular, né, e entra nesse mesmo círculo de não participar e não fazer com que o filho valorize os valores essenciais. Eu até trouxe aqui uma mensagem importante que está nesse livro aqui, Lázaro Redivivo, que é um livro de Chico Xavier, que ele diz assim: bem-aventurados os pais pobres de dinheiro ou renome, que não tolhem a iniciativa própria dos filhos nos caminhos da edificação, que são irmãos batalhadores, né, que construiu nos filhos a aventura, né, da aventurança, em bases sólidas e firmando o coração na fé e no trabalho, antes que venham a perverter o cérebro com vaidades e fantasias. Então, esses sim podem abandonar a terra tranquilamente, quando a morte lhes cerrar as pálpebras cansadas. Mais infortunados serão todos os pais ricos de bagagens mundanas que desfiguram a alma dos filhos, impondo-nos mentirosa superioridade pelos artificialismos. E aí, ele continua dizendo que muitos deles, quando falecem, os filhos não só se lembram de ficar brigando
pela herança, né? Então, as pessoas ficam trabalhando tanto para dar tudo de mais conforto para os filhos e não tem tempo para parar. E agora a pandemia nos traz essa possibilidade, né, de educar e de auxiliar a evolução do espírito para desenvolver o germe da perfeição que traz em si mesmo o potencial interior, as faculdades latentes do espírito, como Pestalozzi dizia, que era o grande mestre de Allan Kardec. Ele falava muito do desenvolvimento natural, progressivo e harmonioso de todos os poderes e faculdades do ser. Veja que interessante. Então, tanto que, muitas vezes, nesse livro Espelhos da Alma, quantas vezes Carl Gustav Jung dizia isso, né? O fator que atua psicamente de um modo mais intenso sobre a criança é a vida que os pais ou antepassados não viveram. Então, tem muitos pais que querem que os filhos ou vivam a vida que eles não tiveram, né? Ou vivam, não só financeiramente falando, mas também experiências, obrigando os filhos a viver, por exemplo, uma profissão que o pai se frustrou, né? E sempre vendo o filho num exponencial de elevatura de status social, como se só isso fosse importante. Não preocupados com a elevação do espírito. O quanto é importante agora pensarmos quão distante nos tornamos da educação dos nossos filhos. O que temos construído quando negligenciamos a tarefa de educar? Então, esse momento de se aproximar, de brincar com as crianças, de fazer a cabaninha, né, de fazer a oração. Por eu falar em cabaninha, gente, porque às vezes o evangelho a gente quer, né, ser um pouco duro, às vezes a evangelização ela pode ser mais criativa, mais lúdica, conta uma história, leva um filmezinho, né? Porque a gente também tem que seduzir as nossas crianças com aquilo que ela está acostumada em termos de tecnologia. Às vezes também ouvir o que nossos filhos gostam. A gente às vezes só critica, e eu até faço meia-culpa, às vezes eu mesmo já fiz muito isso, talvez ainda faça um pouco, se minha filha ver, vai dizer, ainda faz, mas muitas vezes eu me pego perguntando a ela o que é que ela gosta, né? Qual é o filme que você gosta, qual é a série que você gosta, para eu poder entender e começar a passar daquilo ali os valores essenciais, né? Fazer um encontro, a gente tem que encontrar eles, a gente tem que encontrar os nossos filhos. Então, a gente tem que encontrar nas nossas queixas de convivência quais são as conquistas que a gente tem que fazer, né? Estamos dando conta que sem as conquistas no campo do sentimento será impossível a gente ter êxito nessa oportunidade que a gente está tendo de reencarnação. Então, a gente precisa ver se a gente está tendo um bom encontro. Joana diz muito isso de forma maravilhosa. Quando ela fala de relacionamento, ela diz assim, será que a gente vai estar tendo um bom encontro ou um mau encontro? Porque muitos isolamentos estão tendo maus encontros quando a gente se desestabiliza, quando a gente causa desordem, quando a gente fragiliza. Mas a gente precisa e pode ter um bom encontro quando a gente fortalece, né? Quando as potências são fortalecidas e renovadas. São momentos gloriosos que a gente pode elogiar o nosso familiar. Porque, gente, a maneira mais fácil, o caminho melhor da gente ter um relacionamento familiar exitoso, ou pelo menos a gente galgar caminhos para isso, é a gente procurar a mudança dentro da gente, porque a gente não consegue mudar o outro. A gente tem um poder sobre nós. Então, uma coisa interessante, por exemplo, agora na pandemia, que a gente vai fazer home office, mostrar para os nossos filhos o valor da importância do trabalho, por exemplo. Porque a gente vai estar trabalhando e eles vão estar em casa vendo a gente trabalhando. Né? Ter até cuidado para não se queixar do trabalho, porque senão, né, que às vezes a gente tende a trabalhar demais, porque está ali disponível para estar chamando a gente para trabalhar. Então, se a gente entra nesse círculo também, de trabalhar muito, a gente também não vai fazer a renovação e o aproveitamento desse encontro que está sendo proposto. Então, é uma reflexão para a família. Diminuir o padrão econômico e social. É complicado isso, viu, gente? Quando alguém fala nisso, ninguém quer falar sobre isso. Diminuir o padrão, por que não? Diminuir o padrão econômico, social, financeiro para dar um padrão afetivo, de convivência mais extensa. Porque o dinheiro que ganhamos excessivamente, em detrimento do afeto, vai nos gastar depois
Aliás, Dalai Lama diz isso, né? Que o homem é uma coisa complicada, né? Gasta tanto dinheiro para conseguir dinheiro, trabalha muito, e depois gastar o dinheiro todinho com remédio, com psicoterapia. E pior, você vai ver a desarmonia, por exemplo, da sua família, dos seus filhos, que muitas vezes nem esse dinheiro consegue recuperar. Né? Nem esse dinheiro consegue recuperar. Então, investirmos na ética, que cobramos tanto, né? A gente cobra tanto isso, né? A corrupção e tal, mas a corrupção começa dentro de casa. É esse lugar que a gente precisa, é esse novo modelo, a partir da quarentena, né? Centrado menos no ego, no egoísmo, focando na perspectiva do ser espiritual, né? Que está encarnado. Então, é focar em nosso crescimento e não em um obstáculo do nosso crescimento. Se a gente puder compatibilizar, eu estou falando aqui em diminuir o padrão, se a pessoa puder compatibilizar, o problema é que quando se tem, e a tendência de hoje, desse excesso de consumo, é que se você não souber parar, por isso que naquele capítulo do Evangelho diz, não se pode servir a Deus a Mamon. Porque se continuando no ritmo acelerado, não dá para compatibilizar. Por isso que a gente precisa diminuir. Ter coragem de diminuir, mas a gente vai ter um crescimento espiritual que vai trazer um alimento espiritual para a nossa vida, que é essa água. Eu gosto muito de falar sobre isso, que Jesus dizia que é a água que a gente jamais vai sentir sede, né? A gente está sedento. Nossa, a sociedade está sedenta. Né? Então, a família é uma grande escola de fraternidade. Porque quem não consegue ter a capacidade de amar aqueles com quem a gente convive, como é que a gente vai amar os outros que a gente não conhece? E, por vezes, gente, a proposta é a gente... Por que a gente não... Porque a gente, muitas vezes, joga dentro da família aquilo que a gente tem de pior, que a gente tem uma intimidade. A intimidade, às vezes, faz isso, né? Em vez de a gente procurar, a gente guarda os pratos, né? As toalhas, tudo melhor para as visitas. E para a nossa família, às vezes, a gente, né, traz ali. Então, é na compreensão... O Espiritismo nos dá essa proposta, que a família é um lugar de reencontro. É um lugar de encontro, como nós já disse, mas é um lugar de reencontro. É uma nova oportunidade de se reconfigurar. Né? Laços que outrora não conseguimos reajustar. Então, não é por acaso. Aquele parente difícil, muitas vezes, que a gente muitas vezes diz assim, mas a família está desajustada porque tem um componente ou tem dois componentes. Será que esse componente ele não está revelando? Eu acho bem interessante, Alberto fala muito bem, Alberto Almeida, que é um grande psicólogo da área da doutrina espírita, ele diz isso, será que aquele parente nosso que está com dificuldade, ele não está revelando aquele descompasso da família? E em vez de a gente estar apontando para aquele familiar, a gente deve reavaliar qual é o adoecimento da família que está respingando naquele componente que capta mais. Então, vamos repensar nisso. Porque a família é um grande laboratório de experiências. E Emmanuel diz uma frase espetacular, que ele diz assim, a família é o centro essencial dos nossos reflexos. Porque se a gente for analisar vários componentes da nossa família, junta tudo, a gente tem 70% de muitas coisas que a gente aponta como defeito do outro. Hã? Quantas vezes a gente diz algo de alguém da nossa família, principalmente os membros do núcleo familiar, e, na verdade, as referências maiores não são os nossos pais. Quantas vezes a gente repete padrões comportamentais? Que alguns são pérolas valiosas, viu, gente? E a gente tem que reafirmar, mas há outras são mazelas destrutivas que a gente tem que tentar. Né? Então, a função da família de nutrição, a família nutre. Ela é uma família que pode ser normativa, porque ela tem orientação, ela tem responsabilidade, ela tem disciplina, ela tem respeito, mas ela é nutritiva porque ela tem proteção, ela tem alimento, ela tem afeto, tem educação, tem espiritualidade, tem instrução. Né? Então, Joana de Ângeles nos diz, lá na Vida Feliz, no livro Vida Feliz, que os hábitos adquiridos no lar, veja que coisa linda, os hábitos adquiridos no lar permanecem por toda a existência e se transferem para além do corpo. É por isso que às vezes a gente vê pais tão
pais, mães, e às vezes um marido ou esposa, estão angustiados, né? Que, porque eu estou seguindo isso, mas a família não... Eu estou querendo me espiritualizar. Faça a sua parte. Porque se a gente tiver um componente da família já que está, vai se refletir, essa semente vai sendo jogada. Então, os hábitos adquiridos, os hábitos que são lançados, a gente não tem que se preocupar, gente. Essas sementes, elas vão brotar um dia, uma hora. Façamos a nossa parte. Às vezes, e a oração, quanto é importante a gente semear isso, né? Então, ele diz assim, isso nos faz recordar de uma das medidas mais eficazes a ser adotada em tempos de crise. A oração. O Espírito Camilo, lá no livro Vida Familiar, ele afirma que uma reunião em casa, em torno das propostas de Jesus, né? Lógico, e dentro da sua religiosidade, deve servir como excelente atrativo para as energias superiores da vida. Então, no lugar de dores, o amor entre pais e filhos, entre cônjuges, entre irmãos, entre parentes, a família extensa também, que a gente não pode esquecer, né? Quantos parentes nossos que a gente não está podendo encontrar, a gente está mais próximo do nosso núcleo familiar, né? Que é pai, mãe, filhos, mas a gente também sente saudade dos nossos cunhados, né, Janaína? Nossos primos, enfim, nossos amigos. Então, a gente estende toda essa amorosidade. O amor que nasce no seio da família estendida a toda a humanidade, né, ele tem esses liames de fraternidade, de justiça, de paz, e nos farão descortinar um novo mundo. Então, Jesus dizia, numa frase belíssima lá em João 10, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, plantar essa semente no lar, ela vai frutificando. É a hora da gente pensar nesses momentos em que a gente vai, né, se retroalimentando, né, esse momento de encontro. Tem uma passagem linda, que eu vou aqui finalizar, que diz assim, quem planta couve espera colhê-la amanhã. Quem planta árvore frutífera, igualmente anela pelos frutos, que nem sempre tem a oportunidade de recolher. Veja, né? A couve, às vezes a colheita é bem rápida. A planta, né, uma árvore mais frutífera, ela, às vezes vai ter um tempo e às vezes você nem vai, né, oportunidade de recolher. Mas quem planta vidas, entregas à correnteza do tempo, sem a preocupação de reunir qualquer tipo de benefício imediato. Porque às vezes a gente tem alguns resquícios de desencontros, de animosidades, de intrigas que são seculares, que são milenares, gente. Vamos plantar, fazer a nossa parte. Porque a gente espera muito que as coisas aconteçam, a gente é muito imediatista e vivendo numa sociedade, como a gente falou aqui, a gente fez a retrospectiva, claro que a gente vai ajustar isso, a gente está aí no movimento pendular, a gente está chegando ao mundo de regeneração e vai vir aí uma aurora de novo tempo. Mas a gente precisa entender que o tempo não é o tempo da gente, é o tempo de Deus, né? E é o tempo que, o importante é que a gente plantando, né? É por isso que ele diz que a gente não tem que esperar nenhum tipo de benefício, porque, ao menos imediato, com certeza esse benefício vai vir cedo ou tarde, né? Então, a família é, antes de tudo, esse laboratório de experiências reparadoras, de felicidade, mas é também de dor, que vão se alternando. Como a gente está vivendo num mundo onde o prazer é algo que, né, nos estimula, e as pessoas que... Qualquer dor, as pessoas não estão suportando, né, porque a gente está se sentindo fragilizado. Então, vamos aumentar a nossa espiritualidade, nosso encontro com Deus, porque vai ter felicidade, vai ter dor, gente. Ela vai se alternando, né, e vai programando a paz futura. Nós vamos ter cada vez mais esse encontro com a paz, né? Então, é preciso que a gente vá lançando essas sementes do amor, da união, da fraternidade, investindo primeiro em nós mesmos, né, porque poder exercer esse diálogo com a nossa família, essas plantações de amor, de amorosidade no dia a dia. Lógico, muitas vezes nos impacientamos, o relacionamento familiar, ele gera essa intimidade que muitas vezes a gente perde um pouco, né, a mão, mas a gente pode e deve, sim, através da oração, através da compreensão e do planejamento. Quando a gente se planeja,
Deus tem sempre planejamento. Nós é que estamos desconectados e desplanejados. E vivendo uma vida corriqueira, aquela passagem de Joana é espetacular. A gente só existe e a gente precisa viver. Quando a gente vive, a gente vai identificando quais são e vai se inspirando, porque a espiritualidade está aí, o nosso guia espiritual, para que possa nos inspirar e encontrar o caminho certo, a maneira certa da gente falar, né? Porque às vezes a gente quer muito impor os nossos pensamentos, e aí a gente vai encontrando esse caminho de reencontro com a nossa querida família, nosso laboratório familiar. Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa estar apto a abrir o nosso coração para isso. Ok, Gilca, muito bom. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem comentar alguma coisa aí, fiquem à vontade, que a gente tem um tempinho ainda, tá certo? Ai, que bom. Aqui, viu? É que a gente começou um pouquinho depois, então a gente tem um tempinho ainda para complementar. Até completar 1 hora aqui no Instagram, né? Tem esse limite. Isso. Mas veja. Que bom. Né? Mas foi tudo ótimo. Veja quanta reflexão teve aí, né? Exatamente. Olha, aqui no Facebook, tem várias pessoas comentaram, deram boa tarde. Tá? Eu gostaria de chamar a atenção aqui, 2 comentários. Um do nosso amigo Plínio, vou botar aqui de novo, é nosso poeta, cordelista. Ah, que bom, Plínio. Olha o que ele botou Parabéns. aí. Ó, no Facebook, na varanda, curtindo Gilca Miranda. Ah, que Fazendo a bom, rima Plínio. Parabéns. Que bom. Quanto é bom a música, né? Faz tão bem para as famílias. Músicas com conteúdos que possam nos trazer essa harmonia, nessa felicidade. Então, a musicalidade é altamente importante. Então, que bom. Parabéns. Obrigada aí, viu? Uhum. E também aqui Você nosso pode irmão Tarcísio investir Pinto, também é da casa. Sim, diga, pode dizer, tio. Não, eu estou Pode vendo investir. um comentário aqui eu estou dizendo que a gente pode investir. Eu estou vendo um comentário de Tarcísio falando que desenvolveu um tema tão bom no momento que estão vivendo. Grande abraço. Que bom, é Tarcísio, é primo nosso. Eu não estava vendo. Tarcísio, desculpa, que eu não enxergo muito bem, mas eu estou vendo aqui. Ah, tá ok. Então, gente. Não sei se é ele que eu estou pensando, pode ser que eu esteja confundindo. Porque eu só enxergo com óculos de perto. E meu óculos de perto não está. Ah, não, eu estou confundindo. É porque eu tenho um primo, que na verdade é primo do meu marido, que se chama Tarcísio. É porque aqui está parecendo Tarcísio Primo, acho que é o nome que ele se denomina, né? Mas é isso mesmo, obrigada. O tema realmente é espetacular. Eu acho que é um tema que a gente tem que estar sempre recorrendo. Eu acho que a série psicológica de Joana de Ângelo traz também é uma contribuição muito grande para a psicologia, num novo olhar, né? Trazendo essa visão espiritual para a gente possa aprofundar o entendimento, principalmente esse relacionamento familiar. É algo que a gente sabe que da convivência. Muitas pessoas têm um relacionamento profissional muito bom, né, na vida social, mas tem conflitos assim muito grandes com a família. Então, o nosso maior compromisso, gente, é com a nossa família, porque é o nosso laboratório. A gente veio para reajustar esses encontros. Então, eu sei que muitas vezes tem alguns relacionamentos que, e lógico, agora na pandemia, são difíceis na pandemia, se intensificaram. É claro que a gente tem que entender também que algumas pessoas, até eu comentei isso numa parte da minha fala, de que algumas pessoas dizem assim, fulano não tinha problema, aí na pandemia esse problema apareceu. Na verdade, tinha problema. O problema é que a gente não parava para conversar sobre essas questões, né? Porque a gente vive no automatismo. E nesse momento de reflexão, a gente teve um olhar, a gente se viu olhando para o outro, se aproximou, e aí sim a gente viu que precisa haver esses ajustes. Ainda bem que alguns relacionamentos tiveram algumas rupturas que depois foram alinhadas e foram reconectadas. Então, é possível isso, é lógico que não adianta se modificar, se cada um repensar e dar essa possibilidade de diálogo, de ver o outro também, da forma como o mundo, que a gente quer ver o outro no mundo que a gente vive. É muito complicado, né? E a mudança, quando a gente vem refletindo sobre nós mesmos, a gente consegue fazer essa modificação. Né? Pois não, Alan? Ó, tem 2 mensagens aqui. Uma de Silmara Mello aqui no Facebook. Silmara, né? Querida. Nossa, Silmara, um abraço pra você. Aí ela diz aí, gratidão. Estou lendo para o pessoal do Insta ouvir também, tá certo? Okay. Gratidão, excelentes esclarecimentos. Que Jesus abençoe a todos. Um abraço, e lá no Silmara. Instagram tem a mensagem de Fátima Souza.
fim de tarde iluminada e abençoada. Só tem que agradecer por tantos conselhos e orientações. Gratidão sempre. Né? Obrigada, obrigada. Estou vendo ali, Jussi. Eu não vejo todas as mensagens, gente. Só porque o Instagram passa algumas e Isso. aqui também. Eu de Silmara, eu estou vendo aqui. Obrigada, Silmara. Um abraço, querida. Um abraço aí para Soares, Silmara né? Mello. Soares, não estava vendo, mas é ele mesmo. Zé Soares. Ele Pois também tá estava certo. fazendo uma Viu, Cláudio? apresentação, agora há pouco. É isso. Ana Tem Paula. a Jússia. Um abraço, Ana Paula, prima. Certo. E Ana Paula. Jússia, deu parabéns pelas reflexões. É isso aí. Tá certo? Eu acho que Que bom, podemos que bom. ir nos encaminhando para encerrar, né? Gilca, não tem nenhuma pergunta Isso. no momento, mas a gente viu que o tema, se deixasse aí, eu acho que falava o dia todo, porque tem muitos O detalhes, tema muitas verdade. ramificações, né? Isso. Eu tentei pincelar para a gente poder falar de relacionamento, para a gente poder falar de filhos e, de uma forma geral, de família. Mas é um tema que realmente assim, daria para um seminário, né, para a gente ficar. Porque é um tema gostoso e é um tema que a gente lida sempre, que a gente lida no nosso cotidiano, né? Então, é um tema importantíssimo para Toca em nossas todo vidas. mundo, né? Toca em todo mundo. Né? Tem muitos livros bons sobre isso, né? Tem livros de Divaldo, SOS Família, tem esses livros de Joana, tem muitos livros bons falando sobre essa necessidade dessa conexão com a nossa família. Tanto família, o núcleo familiar, como a nossa família extensa, né? Que são todos os outros entes queridos que fazem parte dessa conjuntura familiar. Gil. Então, só não resta agradecer a você, a gente agradece a Deus pela oportunidade e a você por sua disponibilidade de sempre, né? Que está se dispondo aí. A gente sabe que não é fácil, a gente temos os problemas de família, todos nós temos, mas temos as dificuldades com a tecnologia também, tem que lidar. Ai, Nem sempre acontece do jeito que a gente quer, mas funciona, a gente vai, a gente enfrenta e funciona tudo a gente bem. não desiste, né, Alan? A gente hoje teve um problema. Exatamente. Ainda bem que a gente perdeu pouco tempo, né? Acho que foi o quê? 8, Foi 10 minutos? pouquíssimo. Deu para... pouquíssimo. Foi pouquíssimo. Sempre aparece uma solução, você conseguiu, né? E se você conseguiu desenvolver o que você tinha planejado, isso é o que importa. Sim. Então, pronto. Então deu tudo certo. Eu até Tá não lembrei que tinha mais uns minutinhos. Eu fui no tempo lá, cronometrado às 5 horas. Nem lembrei que a gente tinha mais um pouquinho. Mas tudo bem, foi bem. Tá Chegamos a... Então, olha, a gente agradece a todos que estiveram aqui presentes conosco. Estamos comemorando mais um aniversário, né? E agradecer muito realmente a nossa irmã Gilca, que é uma amiga aí da nossa casa de todo o tempo. Gilca, o pessoal da casa gosta muito de você, viu? Que bom, e eu também, de todos. Espero que a gente possa retomar presencial. Mas um abraço a todos. Enquanto isso, não vamos deixar de nos encontrar virtualmente, né? Porque a gente também atinge muitos amigos. Um abraço a todos os que fazem a casa. O Maria Dolores. Fátima, também estou vendo ali. Um abraço, Fátima. Desculpa mais uma vez, que eu não sei se... depois, muitas lives eu revejo e vejo que falo de algumas pessoas e muitas eu não falo porque eu não vejo. Eu vejo Eloíta, estou vendo agora, mas muitas eu não vejo comentário. O Instagram e o Facebook vai passando algumas coisas. Então, não é Janaína, vida outra vez também. Mas não são todas as mensagens que a gente consegue visualizar. Não sei se a Alan também tem isso, né? Mas para mim, aqui no Face eu não vejo nenhuma. No Instagram, uma ou outra vez que eu vejo. E no Instagram também vejo algumas. Não vejam todas as mensagens. Ok. Então, vamos fazer a nossa prece, né? Para encerrar. Tá bom? Isso. Senhor Jesus, muito obrigado pela tarde tão agradável que tivemos, de comemoração do nosso aniversário, mas de encontro entre amigos, onde pudemos desfrutar de uma reflexão leve e extremamente importante e oportuna para todos nós. Nos ajuda, Senhor, a melhorarmos cada vez mais o nosso relacionamento familiar. E não desistamos, não enfrentemos as dificuldades para sairmos vitoriosos. Muito obrigado por tudo e que tua paz nos envolva, hoje e sempre. Muita paz para ti. Muita paz. Pessoal. Obrigada, amigos. Uma boa tarde. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Vamos encerrar primeiro aqui no Instagram e a gente encerra depois no Facebook, certo?